Olá pessoal, boa noite para vocês. A nossa aula de hoje vai falar sobre a obra missionária dos batistas, A obra missionária dos batistas pelo mundo. E o início dela se dá no século XIX, com o aparecimento da obra missionária dos batistas norte-americanos, A grande contribuição dos batistas americanos para a evangelização mundial. Interessante que o primeiro batista a proclamar o evangelho em outras terras foi William Carey. Quem já foi embaixador do rei, já leu bastante sobre a biografia de William Carey, Ele que iniciou o trabalho missionário dos batistas ingleses indo para a Índia naquela ocasião. E o trabalho não foi fácil não, foi um trabalho complicado, foi um trabalho difícil, Os comerciantes ingleses da Índia, eles não viam com bons olhos a obra dos missionários, O motivo, eles temiam que se os indianos se convertessem ao cristianismo, eles se tornariam menos fáceis de serem explorados. Olha que coisa interessante e triste ao mesmo tempo, A Companhia das Índias fez de tudo para prejudicar o trabalho dos missionários. E com um decreto que foi assinado naquela ocasião, pelo qual não era permitido mais o embarque de missionários da Inglaterra para a Índia. A Companhia das Índias conseguiu que o governo inglês assinasse um decreto impedindo a ida de missionários da Inglaterra para a Índia. Entretanto, esse decreto não impedia que os candidatos à obra missionária embarcassem para a América e de lá para a Índia. Foi o que eles começaram a fazer. Não podiam ir pela Inglaterra, o decreto não permitia. Eles então embarcaram para a América do Norte e de lá eles embarcavam então para a Índia e assim cumpriam a vocação e o chamado que eles tinham. Na América, enquanto esperavam o navio que os levasse para a Índia, punham-se em contato com as igrejas batistas norte-americanas e iam incentivando-as e inspirando para a realização de um trabalho missionário próprio. Esses missionários vinham da Inglaterra para a América, da América para a Índia, mas enquanto eles esperavam na América, eles estimulavam a Igreja Batista Americana a desenvolver um trabalho missionário próprio. Mas quem despontou nesse começo, desses missionários que vinham da Inglaterra para a América, foram os congregacionais, os primeiros que tiveram a ideia de enviar missionários para a Índia. Um jovem casal, Adoniram e Anna Judson, embarcaram em 1812 com destino a Calcutá, antecipando o encontro que iriam ter na Índia com Carey, Guilherme Carey, e os colegas batistas ali. Judson começou a estudar cuidadosamente o Novo Testamento, a questão do batismo de crianças e do batismo por aspersão. Então esse missionário congregacional, à medida que ia lendo o Novo Testamento e se aprofundando na questão do batismo infantil e também do batismo por aspersão, ia entrando em choque com aquilo que ele ensinava antes e aprender antes na sua igreja congregacional. E o pastor Reis Pereira diz que quanto mais Judson estudava, mais se convencia de que os batistas estavam certos acerca dessa questão. Quando desembarcaram, procuraram os missionários ingleses, obtiveram outros livros e continuaram a estudar sobre a questão do batismo infantil e do batismo por aspersão. Depois, inteiramente convencidos do acerto da posição dos batistas, pediram batismo e o grande missionário William Hart, companheiro de Carey, batizou-os em 6 de setembro de 1813. Já eram missionários indo para a Índia e se convenceram acerca do batismo infantil, concordando que a prática dos batistas era biblicamente a mais aceitável. Então eles aceitaram, pediram o batismo dos batistas e se tornaram missionários batistas. Pouco tempo depois, desembarcou em Calcutá outro missionário congregacional, Luther Rice, enquanto viajava, enfrentou o mesmo problema de Judson e procurou também estudar a questão, igualmente convencido de que não havia base bíblica nem para o batismo de crianças e nem para a aspersão. Rice também pediu batismo aos missionários ingleses. Então era outro casal de missionário, também congregacional, que acabava chegando à conclusão que a posição batista acerca do batismo era a mais acertada. E são
e foram batizados, né, pelos batistas, né. Bom, esses missionários congregacionais enfrentaram um problema, né, estavam agora diante de um grande dilema, né. E qual era o dilema? Eles tinham que renunciar à ajuda dos congregacionais, e os batistas norte-americanos não tinham trabalho de missões estrangeiras. E agora, né? Porque quando aceitaram o batismo dos batistas, eles cortaram relações com a doutrina dos congregacionais. E abrindo mão dos congregacionais e suas doutrinas, e agora? Os batistas americanos não tinham sustento missionário em campo estrangeiro. O que eles iam fazer, né? Então eles tomaram uma decisão. Decidiram que Judson permaneceria no Oriente e que Heinz regressaria aos Estados Unidos a fim de contar aos batistas o que havia acontecido e despertar entre eles o interesse missionário. Judson não pôde permanecer na Índia porque a companhia já referida não permitiu. Prosseguiu a viagem um pouco mais adiante e inaugurou as missões evangélicas na Birmânia. Luther Heinz regressou e começou a visitar as igrejas espalhadas pelo país a fim de atear nelas o ideal missionário. E foi assim que começou, irmãos, na América, esse processo e esse projeto, digamos assim, né, de evangelização mundial, né, com dois missionários que não têm origem batista, mas que chegaram à conclusão que o batismo e a doutrina sobre batismo dos batistas era mais aceitável, aceitaram o batismo dos batistas e a forma de batismo dos batistas, passaram então a ser missionários batistas, mas sem sustento. Um retorna aos Estados Unidos para criar no coração do povo batista esse anseio por missões, e o outro, que não podia ficar na Índia, vai para a Birmânia, como missionário estrangeiro, levando assim a palavra do evangelho a outras nações naquela ocasião. As igrejas na América eram pobres e espalhadas, mas responderam entusiasticamente aos apelos de Heinz, com ofertas generosas, e a fim de dar mais estabilidade ao trabalho missionário, organizaram em maio de 1814 uma convenção, né? Foi fundada em Filadélfia. Essa convenção tinha o nome de Convenção Geral da Denominação Batista nos Estados Unidos para Missões no Estrangeiro. Então aí vocês podem perceber a boa mão de Deus agindo, né, nesse período na vida daquele missionário, Dr. Heinz, quando ele viajou pelos Estados Unidos, né, unindo as igrejas, despertando nas igrejas a vocação, né, a missão de levar o evangelho a outras nações, a outros povos. E pela graça de Deus, ele foi muito bem sucedido nesse despertamento da igreja, tanto que as igrejas americanas, igrejas batistas americanas, se organizaram e resolveram então não só levantar ofertas generosas para o sustento do missionário, como organizaram, fundaram uma Convenção Geral da Denominação Batista dos Estados Unidos para missões no estrangeiro. Então você vê que a convenção ela já nasce com foco em missões mundiais. Isso é uma coisa extraordinária, é um marco dos batistas, né? Como tinha resolvido reunir-se de 3 em 3 anos, e esse nome era muito grande, passou a ser chamada Convenção Trienal. Seu primeiro presidente foi um notável pregador da Carolina do Sul, Richard Foreman. A primeira missão, como vimos, estabeleceu-se na Birmânia. Dentro em pouco, outros países receberam missionários também. Na Índia, apesar dos ingleses em diversos pontos da África, no Sião, e em 1845, quando a Convenção Trienal deixou de existir, havia 99 missionários no estrangeiro, com 82 igrejas organizadas graças a seu trabalho. Então percebe, irmãos, que foi num curto espaço de tempo, né? 1814 a organização, 1845 nós já temos 99 missionários nos campos estrangeiros e 82 igrejas organizadas, né? Dá mais de 2 igrejas por ano com o trabalho batista, o trabalho missionário dos batistas pelo mundo afora. Olha que coisa extraordinária. Então não se pode perder em hipótese nenhuma o foco da visão
missionária que nós temos hoje, através da nossa Convenção Batista Brasileira, as nossas convenções estaduais, associacionais, porque nós temos a convenção, nós temos a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Estaduais, além dos trabalhos que as associações fazem de implantação de igrejas pelo Brasil, pelo mundo e por todos os lugares, né? Então, uma marca característica do povo batista brasileiro ao longo da sua existência e ao longo da sua história é a implantação da obra missionária no mundo, o sustento missionário, o apoio missionário, o cuidado com os missionários, as suas famílias, a implantação de igrejas e o cuidado com a liderança, preparação de liderança, capacitação de liderança, onde se faz necessário. Então, perceba, irmãos, que os batistas trazem, dentre tantas coisas extraordinárias que nós temos, esta é uma das coisas que jamais deixarão de fazer parte da história do povo batista no mundo, que é o trabalho missionário. Então, quando você se envolve com missões, quando a sua igreja se envolve com missões, quando a sua liderança se envolve com missões, as mulheres, os homens, os adolescentes, embaixadores, mensageiros, crianças na igreja, esse DNA faz parte da história do povo batista no mundo inteiro. E que Deus abençoe a formação dos amados irmãos nesse sentido, né? Que não despreze quando amanhã estiverem na liderança de igrejas, de associações e convenções, não despreze em hipótese nenhuma o trabalho missionário, pois é através desse trabalho que almas e vidas são alcançadas no mundo inteiro. Então nós, os batistas, temos essa história bela que deve ser contada e precisa ser contada para todos e em todos os lugares. Basicamente, o nosso tema hoje é este, né? O trabalho missionário e o começo. Isso aqui é o começo dele. Nós vamos seguir posteriormente falando sobre a Convenção Batista do Sul e como que, a partir desta convenção, o trabalho missionário chegou até nós aqui no Brasil e a partir de nós a vários outros lugares, ok? Mas esse assunto vai ficar para um próximo vídeo, numa próxima aula nossa, com a graça de Deus, tá bem? Deus abençoe vocês, tenham um bom estudo, uma boa reflexão. Vocês vão estudar isso, né, lá no PowerPoint, né, no material didático ali, do slide 57, se não me falha a memória, até o 61, tá ok? Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite, tenham uma boa semana. Ao longo da semana eu passo as atividades correspondentes ao dia de hoje. Grande abraço, até a próxima.